Olá pessoas, eu só estou aqui para me pronunciar sobre os últimos acontecimentos, porque eu não posso ficar quieto, afinal de contas eu fiz isso, abordei nos meus vídeos, né, entrevistei o cara e depois eu fiz a minha nota de desagravo, de decepção na verdade, né, agora vai ser a nota de desagravo, mas o Ricardo Galvão, diretor do INPE, acabou de ser demitido pelo Marcos Pontes, né, ele fez uma carta de demissão e isso precisa ser comentado de maneira, assim, urgente, né? Não dá pra não comentar isso daí. Pra quem viu aquele meu último vídeo, que tá aqui no canal, tal, sobre o Marcos Pontes e o Bolsonaro contra o INPE, a minha única, digamos assim, esperança otimista se desfez hoje, né? Foi quebrada, não tem mais o que fazer, né? Que era de que o Marcos Pontes estivesse agindo no sentido de concordar com o Bolsonaro enquanto ele conseguia mexer os pauzinhos. Se ele fez isso, foi infeliz, não conseguiu. Mas agora, pelas últimas atitudes, eu acho muito difícil que ele tenha feito isso de fato. Então, a minha opção otimista, a minha única opção otimista, estava errada. Tá? Porém, eu posso afirmar que eu estava certo em algumas coisas. Tá? A primeira é que eu duvido, mas duvido muito, que o Marcos Pontes seja... assim, na verdade não é que eu duvido, eu posso afirmar, claro, categoricamente, que o Marcos Pontes não é um ignorante e ele sabe que o INPE está certo. Ele sabe disso. Tá? Então, nesse ponto, só piora a atitude dele, na verdade, porque ele sabe que o INPE está certo. E a segunda coisa que eu posso afirmar, se o Pontes cair, entra um pior. Ponto, não há muito o que falar. O Bolsonaro ele é muito bom em trocar 6 por menos 22, como a gente viu no Ministério da Educação, né, em que ele trocou o Vélez, que era muito ruim, pelo Weintraub, que é inadmissível. Então, quer dizer, se sair o Marcos Pontes, que agora a gente já sabe que é um cone, ele vai provavelmente colocar uma pessoa muito mais predatória e terrível. Tá? Então, eu não sei, o Marcos Pontes é uma opção agora que eu achava que era uma opção menos pior, agora eu acho que é uma opção de fato ruim, e ele pode trocar por uma péssima. Então, a gente está de mãos atadas, não tem absolutamente nada para ser feito no que diz respeito à parte interna, né, do governo. Só externamente, né, na forma de protestos, na forma de manifestações, inclusive o pessoal está organizando já para a semana que vem e para outra semana já manifestações de desagravo com relação a tudo isso, e eu vou deixar linkado aqui ou então nas redes sociais quando isso acontecer, beleza? Porque eu acho que vale muito a pena se mobilizar nesses momentos. Muita gente veio me criticar da outra vez, não só porque eu fui minimamente otimista, ainda que eu acredite que eu tenha deixado muito claro a minha decepção, e me criticar também porque eu entrevistei o próprio Marcos Pontes, né? Porque eu achei que era uma boa ideia fazer essa ponte, né, com o governo, que poderia ser uma tábua de salvação, pelo menos da ciência e tecnologia, uma vez que no meio de um bando de malucos tinha pelo menos uma pessoa minimamente razoável ali dentro, né. Talvez uma das pouquíssimas indicações de fato técnicas do Bolsonaro, que com certeza era melhor do que o Kassab que estava antes, tá? Por isso que inclusive outros divulgadores científicos da área de astronomia principalmente defenderam, defenderam não, mas ficaram razoavelmente satisfeitos com a indicação do Pontes, né? No meio de um mar de churume que ia ser esse governo, pelo menos uma indicação minimamente técnica. E esses divulgadores estão profundamente decepcionados também, né, porque eles confiaram no Marcos Pontes, que é um cara que sabe, como eu falei, ele sabe o negócio da ciência, ele sabe, ele não fez, e eu já vou discutir aqui possibilidades de por que ele não fez. Tá, então, a esperança foi por água abaixo. Muitas pessoas que estavam atacando o Pontes quando ele foi indicado para ministro é por ele aceitar fazer parte do governo Bolsonaro, e eu defendi que ele faria parte de qualquer governo, independente da orientação política, inclusive ele mesmo já foi filiado ao PSB, que é de esquerda ou centro-esquerda, e o negócio dele era ser ministro. Então, isso de fato se confirmou, enfim, depois até ele falou isso para mim, então a questão é que isso eu estava certo. O pessoal que também ficou bravo com o Marcos Pontes era por causa de uma série de coisas que foram ditas sobre a carreira dele, que eu achava assim que alguns pontos realmente são verdade, mas no geral eram maledicências que poderiam, ou enfim, pontos fora da curva, né? Enfim, máculas no currículo que a gente poderia encontrar em vários outros profissionais que também ocuparam essa cadeira. Então, achei que eram as críticas inválidas e eu acho que eu não estava errado de ter tido uma pequena esperança, ainda que eu soubesse que não ia dar para fazer milagre. Agora, não só não dá para fazer milagre, como está sendo feito exatamente tudo aquilo que não poderia estar sendo feito. Então, o que eu acho com relação a isso? Uma possibilidade é que o Pontes tenha mudado de ideia e agora ele de fato esteja questionando os dados do INPE e esteja achando que não deveriam ser divulgados e tal. Que eu duvido muito, eu duvido. Ninguém passa a ser uma pessoa obtusa do dia pra noite. Não é assim. Então ele com certeza sabe. Então quer dizer que ele se vendeu, ele está fazendo algo que ele não concorda de alguma maneira. Por quê? Aí você pode optar que é porque ele quer manter o cargo.
Tá bom, ele quer manter o cargo por que motivo? Porque ele acha que vai entrar alguém pior no lugar? Pode ser, acho pouco provável, por causa do fato dele ter se pronunciado no sentido de positivamente a não divulgação dos dados do INPE para o público. O que a gente sabe que é uma atitude completamente inútil. É inútil, esses dados são públicos e eles não são coletados apenas pelo PRODES e outras ferramentas ali do INPE, eles são coletados inclusive internacionalmente. Esses dados vão estar disponíveis para qualquer ser humano que queira. Então é idiota esse negócio de não querer que divulgue. Isso é uma censura burra, porque é uma censura inútil. Tá? Então esse pronunciamento do Marcos Pontes mostra que, de fato, ele, enfim, se vendeu de alguma forma, ou é um capacho que não consegue fazer nada. Mas o fato é que, independente das intenções do Pontes, de fato ele agora se mostrou inútil, né? Ele e nada, ele e um cone é a mesma coisa. Obviamente que você pode trocar um cone por um bando de hienas sanguinárias, mas, enfim, não deixa de ser um cone. O que dá a entender que qualquer outra pessoa que fosse colocada ali na pasta, mesmo que seja uma pessoa brilhante, não vai conseguir fazer nada porque essa é a política do Bolsonaro, né? Ou você faz exatamente aquilo que eu estou falando para você fazer, ou tá na rua. Então, quer dizer, Ministério Técnico é a cabeça da minha rola. Não tem nada de coisa técnica aí nessa questão do Bolsonaro, que foi uma das bandeiras na qual ele foi eleito, né? De que, não, ele vai fazer ministérios técnicos. Técnico cacete. Não, de que vai ser ministérios não ideológicos. Não ideológico, as rugas no meu saco. Tudo está sendo ideológico nisso. Tudo ideológico. Ideológico no caso de negar a mudança climática, de negar ambientalismo e de fazer vingancinha contra fiscal e contra lugares lá que o Bolsonaro queria que fosse visitar e que queria fazer uma Cancún ali no sul do Rio de Janeiro, quer liberar todo mundo para entrar em Fernando de Noronha sem saber porcaria nenhuma de por que as coisas são limitadas em Fernando de Noronha. Né, deu um trabalho desgraçado para conseguir fazer essa política lá em Fernando de Noronha. Então, quer dizer, a única coisa que o Pontes poderia fazer para não queimar 100% do filme dele no que diz respeito às pessoas da ciência, da divulgação científica ou que estão fora do governo, era, junto com a demissão do Galvão, ele entregar a própria demissão dele do cargo de ministro. Tá? Ou até não entregar a demissão do Galvão. Falar assim, eu não vou demitir o Galvão, eu me demito e o próximo ministro que faça isso. Tá? Isso seria uma coisa que, como eu falei, talvez trocasse 6 por menos 22, mas seria algo honroso para a carreira do Pontes, né, para ele sair minimamente com a cabeça erguida. Ele não fez isso, seja por amor ao cargo, ou seja, vaidade, o que torna ele mais desprezível ainda, ou então ele fez isso por... Não tem nenhuma outra opção para ele ter feito, por amor ao cargo isso daí, sabe? Então, acabou. O Pontes se matou do ponto de vista de seriedade com relação aos membros da academia científica, com relação aos divulgadores científicos, ele se matou. A credibilidade que ele tinha acabou e, enfim, valeu a pena? Não sei, o tempo dirá. O ministério é um curto período de tempo, né? Se o Pontes ainda se demitir nessa semana ou nesse mês, talvez ele ainda consiga salvar 0,5% da reputação dele. Mas o fato é que agora o Ministério da Ciência e Tecnologia não existe mais, ele é um cargo figurativo, ele tá lá só para cumprir tabela, não tem mais verba, então também cortaram mais ainda a verba esse mês, então tipo, ele não vai existir nem como um ministério que funciona minimamente para manter algumas instituições. E quem está mandando agora, pelo menos numa boa ala do Ministério, é o Ricardo Salles, que é o psicopata, como eu falei. Algumas pessoas ficaram incomodadas porque a psicopatia é uma doença descrita dentro da psicologia e etc. E eu estou usando um termo da maneira, estereotípica, que é negativo e, enfim, até anticientífico. Mas é porque há um teor pesado na palavra psicopata, no sentido de uma pessoa que não demonstra sentimentos e é extremamente egoísta, e é basicamente isso que eu vejo no Ricardo Salles. Então ele agora manda numa parte do ministério, certo? Vão colocar lá um outro diretor no INPE, que também vai ser um poste do Ricardo Salles, e acabou, né? Fim. Vão colocar agora empresas privadas para fazer medições que vão ser muito menos acuradas, provavelmente, do que outras medições que já são feitas internacionalmente e nacionalmente. E ainda que sejam bem feitas, vão chegar ao mesmo resultado. E aí vai adiantar o quê? Gasto de dinheiro inútil. Gasto de dinheiro inútil, por uma questão ideológica. Eu tenho um problema aqui na internet, que muitas pessoas sofrem também, né? Eu sou, digamos assim, eu sou liberal demais para ganhar a simpatia do pessoal da esquerda mais ferrenha, e sou estatista demais, entre aspas, para ganhar a simpatia do pessoal liberal.
Mas eu poderia ter uma mínima simpatia pelo Partido Novo, por exemplo, por causa das pautas, né? Se fosse realmente uma pauta liberal, né? Você tem a liberal na economia, que eu não manjo nada, e a liberal nos costumes, que é uma coisa que eu acho que geralmente é válida, né? Tipo, enfim, deixar as pessoas fazerem o que elas acharem interessante, desde que não prejudique ninguém. Enquanto o Partido Novo tiver um maluco desses, que nem o Salles, pra mim esse Partido Novo é um lixo de partido que não serve pra absolutamente nada que não seja propagar a velha política que a gente já conhece e pior, colocar pessoas que nunca deveriam estar ocupando o cargo nem de, sei lá, diretor de supermercado para simplesmente comandar o Ministério do Meio Ambiente. Então, enquanto o Ricardo Salles continuar no Novo, é um partido que não vale o que o meu gato enterra. Tá? Basicamente isso. Não tem como levar a sério um partido que tenha na sua folha, né, no seu quadro, uma criatura como Ricardo Salles. Que é condenado na justiça, inclusive, né? Então aquela coisa do Bolsonaro, fala, não, todo mundo aqui vai ser honesto, tal, não sei o quê, né? Também, meu ovo, né, que vai ser todo mundo honesto. E isso que é interessante, em todas as partes, na verdade, né, do governo do Bolsonaro, não está sendo surpresa nenhuma. Nenhuma. Se você votou no Bolsonaro e está falando, oh, eu não sabia, porque você era um ignorante, porque o Bolsonaro está fazendo ou exatamente o que ele disse que ele ia fazer, ou então ele está fazendo aquilo que ele não disse que ia fazer, mas a gente sabia que ele ia fazer. A gente que sempre foi oposição ao Bolsonaro. Tá? A parte da política ambiental do Bolsonaro, eu fiz um vídeo explicando essa política e a minha conclusão no vídeo é não esperem nada deste governo de bom no que diz respeito à política do meio ambiente. Nada de bom. Então, por enquanto está se concretizando a profecia. Eu só não sabia que isso ia acabar envolvendo o Ministério de Ciência e Tecnologia. Envolveu, enfim, agora é ladeira abaixo. E saiu um artigo mês passado agora, na verdade esse mês, né, hoje é dia 2 de agosto, né, tô gravando esse vídeo, então 2 dias atrás, né, ainda era julho e saiu esse artigo na Nature, na revista Nature. Obviamente que quando sai uma coisa na Nature é muito mais gabaritado, geralmente, do que em outras revistas, né? Não é porque saiu na Nature que é inquestionável, mas a Nature não publica qualquer porcaria, tá? Com uma série de pesquisadores, a maioria deles é chinês, então eu acredito que eles usem os dados daquele satélite sino-brasileiro, e tem também outros pesquisadores de outros países, mostrando o desmatamento da Amazônia. Eu não consegui craquear o artigo da Nature, eu não sei se está tendo problema com o Sci-Hub, se a Nature mudou o algoritmo, mas pelo menos os dados do artigo, não o artigo em si, a leitura, mas os dados do artigo são livres para você consultar. Você baixa lá o material suplementar, eu vou deixar aqui, tá? E o Fábio Lugar conseguiu para mim o artigo original em PDF pedindo pro autor. Eu vou ver se eu consigo anexar em alguma plataforma e deixar aqui embaixo para download. Mostrando que o desmatamento da Amazônia e os dados que são apresentados pelo INPE e por outras agências internacionais são até conservadores, entre aspas, perto da realidade, de fato, da Amazônia, né? O pessoal calcula hoje que cerca de 19% da Amazônia original já foi desmatada, e o ponto de inflexão da Amazônia, né, o ponto de no return, né, que ela não conseguiria se manter, calcula-se em 25%. Nas escalas mais pessimistas e 30 e pouquinho por cento nas escalas mais otimistas. Seja como for, a gente está perigosamente perto disso. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link de uma matéria do Maurício Tufani, lá do Direto na Ciência, que é um cara que tem uma credibilidade extraordinária, e ele escreve aqui detalhadamente nesse artigo sobre essas decisões, sobre aquela reunião ridícula lá que teve ontem, acho, lá do Ministério do Meio Ambiente, lá sobre essa questão do INPE, antes da demissão do Ricardo Galvão, e colocar aqui embaixo também um outro artigo contestando aquele desafio que o Bolsonaro fez pro Macron e pra Merkel lá na Europa, dizendo que até sobrevoa de Boa Vista até Manaus e vê onde é que tá desmatado. Que teve 2.000 e não sei quantos registros de desmatamento nessa área, sabe? Quer dizer, e principalmente aonde não tem registro de desmatamento, é basicamente ou área de proteção ambiental, e essas têm muito registro de desmatamento também. Esse artigo que da Nature que saiu calcula em 11% das áreas de desmatamento acontecendo dentro das unidades de preservação, ou seja, mesmo assim as unidades de preservação não são respeitadas. E reserva indígena. Reserva indígena, natureza preservada. Milagre, né? E justamente o Bolsonaro declarou guerra aos indígenas. Guerra aos indígenas. É uma pena saber que teve uma pá de indígena que votou nesse cara porque o Mourão é neto de índios, sabe? É triste isso, porque eu sei que teve. Eu acho que os indígenas já se arrependeram, aqueles que votaram no Jair. Então, quer dizer, o Brasil nunca teve uma política ambiental satisfatória. O pessoal vai falar, e o PT, o Lula, a Dilma, não sei o quê. De fato, nunca foi. Eu comecei o meu canal falando mal das políticas ambientais do Lula e da Dilma. Agora teve essa rebelião no presídio de Altamira lá. Basicamente, a quantidade de presos em Altamira aumentou por causa da construção de Belo Monte, que foi uma cagada histórica, social, ambiental, de tudo quanto é jeito. Uma
uma cagada. Então a política ambiental da Dilma e do Lula nunca foi perfeita, muito pelo contrário, sempre foi muito cheia de buracos, cheia de concessões, aquele código florestal lá todo cagado lá do Aldo Rebelo, e que nunca foi respeitado, porque até agora estão esperando lá o cadastro ambiental rural para ser homologado. Só que mesmo assim, agora essa política ambiental do Bolsonaro de guerra ao meio ambiente faz a gente ter saudade das políticas ambientais dos últimos governos. Pelo menos não era uma guerra aberta. Pelo menos tinha uma maquiagem ali para tentar deixar a coisa um pouquinho mais preservada. O PT nunca fez esse desmonte ambiental que o Bolsonaro está fazendo. Era melhor com o PT. Era. Fim. Claro, podia ser melhor sem o PT em outras situações, mas com relação ao Bolsonaro, não tinha como ser pior, cara. É estupidez quem não percebe uma coisa dessa. Estupidez. Então o argumento da falácia ad eu PT, né, não funciona nessa questão ambiental. Por mais cagada que tenha sido a política ambiental do Lula e da Dilma, não foi isso. Não foi isso que está acontecendo agora. E ainda por cima, o discurso do Bolsonaro, né, de que, tipo, não sei o que, não tô ligando pra nada, mesmo que ele não consiga legalmente acabar com áreas de proteção ambiental, acabar com reservas indígenas e tal, mesmo que legalmente ele não consiga fazer isso, do ponto de vista psicológico, a população acaba entrando nessa onda do tipo, que se exploda tudo, vamos desmatar. Que é o que, eu acho que o pesquisador do Observatório do Clima, não lembro agora quem, mas está aqui na matéria do Tufani, falou que funciona como um Viagra para o desmatamento. Ou seja, as pessoas ficam estimuladas a desmatar, então a galera que era contida no desmatamento agora está arregaçando tudo, simplesmente porque eles sentem um aval psicológico dado pelo cargo máximo do Executivo Nacional. Então é isso, é uma tragédia. Essa tragédia, a menos que o Bolsonaro saia do cargo dele e coloque uma pessoa minimamente razoável, um Cone seria melhor que o Bolsonaro, nesse caso, essa tragédia só vai piorar. Só vai piorar e, para você que votou no Bolsonaro, os seus netos vão odiar você. Simples assim. Não foi falta de aviso, eu mesmo tinha avisado, mas eu nem fui o que mais avisou com relação a isso, várias outras pessoas avisaram, está acontecendo exatamente o que foi dito que ia acontecer, e você não pode alegar ignorância. Não pode. Nessa questão ambiental, o Bolsonaro está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer e exatamente o que eu tinha comentado que ele ia fazer antes da eleição. Então eu sinto muito. Você vai ter a vida inteira para se arrepender, e se você já tiver filhos e for ter netos, eles vão ter a vida inteira para odiar vocês. Porque vocês acabaram de condenar eles a um planeta de merda que vai acontecer nos próximos 40 anos, tá? Porque esse é um período chave em que a gente poderia estar fazendo alguma coisa de diferente. A gente não está fazendo, colocaram um louco no governo, acabou. Vamos fazer manifestações, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa contrária, mas pelo visto, esse Bolsonaro é tão autoritário que qualquer coisa que discorde dele, rua, fora, não sei o que, não me interessa, eu vou negar, acabou, entendeu? Então, é isso. É isso. Parabéns aos envolvidos. E fica aqui a minha tristeza com relação ao Marcos Pontes. Porque eu realmente achei que ele poderia ser uma voz clamando no deserto, pelo menos, né, um ponto de sanidade ali dentro. E ele ainda é, na verdade, um ponto de sanidade, perto dos outros, né? Porque louco a gente não pode chamar ele. Mas virou uma mosca morta, na verdade. Né? O Marcos Pontes agora se demonstrou um bunda mole ou um cuzão. Um dos dois. Tá, você pode acreditar que ele foi só um bunda mole, ou que ele foi um cuzão, ou que ele foi os dois, né? Ou bunda mole e cuzão. É isso. É isso. Triste fim de um astronauta brasileiro. Abraço pra vocês.